Nós estamos, irmãos, estudando este livro aqui, O Dia do Senhor, de Joseph Paipa. Neste domingo, então, neste capítulo, o título é Faça o Prazeroso. A ideia é que o dia do Senhor, ele não tem que ser um dia de tristeza, de frustração. Pelo contrário, ele tem que ser um dia alegre, prazeroso, como de fato o é. Muito bem. Algumas pessoas guardam o domingo de forma errada e este dia deixa de ser um dia de deleite e de alegria. Então, o que é guardar o domingo de forma errada? Bom, há um jeito de não guardar o domingo, né? Fazer compras no domingo, ir ao shopping no domingo, tratar o domingo como se fosse um dia normal. Está errado. Agora, um outro extremo é você encher o domingo de tantas regras e de tantas coisas duras que ele deixa de ser um dia agradável. Tá? Então, há que se ter sabedoria para que você guarde o dia do Senhor de uma forma que de fato seja um dia de alegria. Como diz o profeta Isaías, um dia de regozijo, de deleite nas coisas do Senhor. Nesse sentido, aqueles que têm crianças em casa são os que mais sofrem, né? Porque se você fizer lá uma lista de regras do que pode e não pode e sufocar as crianças com essas regras, você pode estar criando filhos revoltados, que quando virarem adultos não vão querer saber disso de jeito nenhum. Então há como você fazer de uma forma que você tenha um dia agradável diante do Senhor, deleitoso. Então nossas crianças têm que amar este dia. Ele deve ser o dia especial da semana. Nesta manhã, veremos algumas sugestões para que este dia seja prazeroso, com uma ênfase nas atividades para as crianças. Não vai ser um estudo apenas para crianças, né? Mas muitas recomendações aqui para quem tem filhos, mas com muito ensino também para os adultos. Então, primeiro, a questão do ensino regular das crianças. É preciso ensinar as crianças sobre este dia, mostrar seu fundamento, a sua importância. E aqui, meus irmãos, a dica que eu dou como pai é: comece cedo, porque quando as crianças vão crescendo, vai ficando mais difícil. Se você começar com eles pequenininhos, você já vai formar uma mentalidade que eles vão se acostumar e eles vão crescer dentro dessa linha. Aqueles pais que tentaram ensinar essas coisas quando os filhos já eram adolescentes tiveram muita dificuldade, né? Se você começa bem cedinho, é um caminho mais fácil. Mostre aos filhos a importância deste dia. Ajude-os a ver que Deus os manda não fazer as atividades regulares neste dia, para que eles possam se dedicar a Ele. Então, qual a ideia aqui? As crianças têm que entender que domingo não é dia de fazer lição de casa, não é dia de fazer trabalho da escola. Tem que se organizar para fazer essas coisas de segunda a sábado, né? E no domingo é descanso, é um dia diferente, é um dia em que nós focamos nas coisas do Senhor. Ensine às crianças que o motivo de se fazer ou não fazer certas coisas é agradar a Deus e ter mais tempo para adorá-lo e servi-lo. Quanto mais cedo você começar, mais fácil será para os teus filhos entenderem. Então, qual é o ponto aqui? Não adianta você fazer uma lei na sua casa, autoritária de cima para baixo, sem que as crianças sejam ensinadas. As crianças têm que ser ensinadas. Filhos, a gente não faz isso no domingo, porque é dia do Senhor. Deus nos deu 6 dias para fazer as coisas normais e um dia para foco nas coisas do Senhor. É por isso que a gente faz assim. É por isso que a gente não vai em festa de aniversário no dia de domingo. É por isso que a gente não vai no shopping em dia de domingo. Não vai no estádio de futebol em dia de domingo. Domingo é um dia para o Senhor. Essas coisas podem ser feitas de segunda a sábado, mas o domingo é um dia para focar nas coisas do Senhor.
E como é geralmente o nosso domingo? Ele começa com culto, né? O dia do Senhor começa e termina com a nossa ida à igreja para adorá-lo. E isso inclui as crianças, né? Então, aqui, em se tratando da nossa igreja, cada igreja tem a sua configuração, né? Mas a nossa igreja aqui, nós começamos o domingo com culto e nós terminamos o domingo com um culto, né? Essa é a nossa configuração aqui. E na nossa igreja, as crianças não saem do culto, você deve ter reparado já, né? As crianças estão aqui, recebendo a palavra de Deus. Há igrejas que retiram as crianças do culto, mas isso é um equívoco. Por quê? Porque na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as crianças participavam do culto, tá? Essa novidade de tirar as crianças do culto, ela vem dos anos 80 para cá. Se você pegar de 80 para trás, até o Novo Testamento, até o Antigo Testamento, você não tem crianças sendo retiradas do culto. Isso é uma invenção que pegou nas igrejas. Hoje é difícil uma igreja que não tenha o chamado culto infantil, né? O cultinho. É uma invenção que pegou, infelizmente. Porque, biblicamente falando, não há base bíblica. No Antigo Testamento, e nós temos um estudo só sobre isso, né? Se você tiver curiosidade, vá lá no YouTube da nossa igreja e digite lá crianças. Aí vai ter um estudo só sobre isso, com toda a base bíblica. Mas rapidamente aqui. No Antigo Testamento, quando a lei do Senhor era lida, o povo de Deus era colocado para ouvir a lei do Senhor. A convocação envolvia crianças, até crianças de peito. No Antigo Testamento, as crianças, elas não se envolviam na vida religiosa só na fase adulta. No Antigo Testamento, as crianças entravam na vida religiosa de Israel quando? Quem se lembra? Na circuncisão, no 8º dia de vida. No 8º dia de vida, a criança entrava formalmente na família da aliança, na vida religiosa. Na Páscoa, e a Páscoa acontecia todo ano depois da libertação do Egito, a criança tinha a função de perguntar para o pai: o que é isto que nós estamos fazendo? Aí o pai explicava a história de Israel. Em Neemias, você tem a convocação para que as mães e as crianças que amamentam estejam ouvindo a lei do Senhor, renovação do pacto, da aliança. No Novo Testamento, você tem Paulo escrevendo aos Efésios, endereçando a carta aos filhos. Você se lembra dessa parte de Efésios? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Observe o seguinte, essas cartas eram cartas. Paulo mandava a carta para a igreja. Quando a carta chegava na igreja, o presbítero, o pastor, reunia o povo. Irmãos, Paulo mandou uma carta e Paulo falava em nome do Senhor. Então o povo se reunia, o presbítero ou o ancião ou o pastor lia a carta inteira para a igreja ouvir. E Paulo escreve às crianças que vão estar ouvindo a carta: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Paulo tinha certeza de que os filhos estariam ouvindo, eles não estariam num cultinho à parte. Estão percebendo? Estão percebendo? Essa história de culto para criança começou, eu repito, há pouco tempo atrás, 1980 para lá, para cá, tá? Não há base bíblica. As crianças têm que estar aqui, recebendo a palavra, adorando ao Senhor. Pastor, eles não entendem. Entendem. Não entendem tudo, mas entendem muito. É por isso que quando você tem assuntos de adulto para falar na sua casa, você pede para as crianças saírem. Você sabe que eles entendem. Então, eles não entendem, eles podem não entender tudo o que o pastor fala, mas muita coisa eles entendem. Não subestime a inteligência das tuas crianças. Se cremos que no culto Deus está falando com seu povo, por que razão nós excluiríamos as crianças deste momento? Se Deus está falando, por que você vai tirar as crianças? É o contrário, né? Você tem que fazer questão que as crianças estejam aqui.
Eu vou citar o Paipa, ele fala sobre isso nesse capítulo, e eu estou citando ali literalmente. Se Cristo estivesse aqui na terra, e você tivesse a chance de deixar seus filhos ouvirem-no, ensinar, ou levá-las para o cultinho das crianças, qual você escolheria? É claro que você escolheria que elas estivessem ouvindo a Cristo diretamente. E é isso que acontece, meus irmãos. Quando o povo de Deus está reunido, não é o pastor que está falando. O pastor é um instrumento, é Deus que está falando por meio do pastor. É Deus que está falando por meio do presbítero, do seminarista. É a voz de Deus. Como é que você vai tirar as crianças deste momento? Tá? Então, o culto é um momento em que a criança vai aprender com seus pais ou com os adultos a adorar. Se no momento da adoração você tira as suas crianças para ouvir uma história, como é que elas vão aprender a adoração? A adoração se aprende fazendo. O John Piper, aquele pastor batista, ele tem um texto longo mostrando a necessidade das crianças ficarem no culto, e ele faz uma conta lá muito interessante. Ele faz o seguinte: imagine o impacto na cabeça de uma criança de ter participado de tantos cultos. E aí ele faz as contas, ele pega uma criança e vai até a adolescência, multiplicando os domingos, né? O impacto de uma criança, domingo a domingo, vendo os seus pais adorarem ao Senhor, isso vai ficar marcado para a vida inteira da criança. É por isso que nós não retiramos as crianças do culto, tá? É por isso que as crianças estão aqui, ouvindo a voz de Deus, aprendendo a adorar, aprendendo a cultuar. Falamos do culto, as crianças estão no culto. Escola dominical. A escola dominical é um expediente criado no século XVIII pelo inglês Robert Raikes. Então, a escola dominical você não encontra na Bíblia, tá? A escola dominical é uma criação do século XVIII. Este nosso irmão, o que aconteceu? Século XVIII, você deve se lembrar da Revolução Industrial na Inglaterra. Como era antes das máquinas? Como era antes da Revolução Industrial? As pessoas trabalhavam no campo, as famílias sempre estavam todas em casa. Quando aconteceu a Revolução Industrial e as fábricas começaram a ser erguidas, os pais foram trabalhar. E uma multidão de crianças, especialmente em Londres, passou a habitar as ruas. Quem eram essas crianças? As crianças cujos pais estavam trabalhando. Não havia escolas como nós temos hoje, organizadas. Então Robert Raikes, ele começou a chamar essas crianças para um local grande e começou a ensinar essas crianças, não apenas Bíblia, mas geografia, matemática e Bíblia também. E isso se espalhou pela Inglaterra. E isso começou a ser chamado das escolas dominicais. As pessoas trabalhavam no domingo, tá? E isso se irradiou pela Inglaterra e aí recebeu o nome de escola dominical. Mas pastor, há base bíblica para que nós tenhamos escola dominical? Na minha opinião, sim. Por quê? Eu digo aqui, como devemos nos deleitar nas coisas de Deus neste dia, a escola dominical é um bom meio de estudarmos a palavra em comunhão uns com os outros. É o que estamos fazendo aqui. No dia do Senhor, nós estamos juntos estudando a sua palavra. Ok? Nenhum problema com a escola dominical. Crianças, especialmente, podem aprender as histórias bíblicas, os catecismos, as doutrinas principais das Escrituras. Falando aqui da nossa igreja, que é o que eu conheço, né? As nossas crianças têm no período menor, até os 12 anos, até os 10 e 11, até os 9 anos... A classe de catecismo começa aos 9 ou aos 10? Acho que é aos 9, né? Aos 9. Então, as nossas crianças até os 8 anos têm histórias bíblicas. Dos 9 aos 11, na configuração da nossa igreja, tem catecismo, né? 3 anos estudando o catecismo maior. E a partir dos 12, elas têm, aqui na nossa igreja, teologia sistemática, né? Teontologia, bibliologia, cristologia, soteriologia, escatologia, cosmovisão cristã. Nós temos um plano para ensinar os adolescentes em teologia sistemática. E é muito interessante você ver os nossos adolescentes falando sobre teologia, né? Sobre termos da teologia.
Veja, irmãos, a gente não está aqui para brincar, né? A gente está aqui para aprender doutrina, para aprender a palavra de Deus. É importante esse tempo na casa do Senhor. É por isso que a gente investe nesse sentido. Adolescentes, jovens e adultos podem se aprofundar no conhecimento bíblico. A escola dominical é um importante instrumento para crescermos em conhecimento diante de Deus. Ninguém tem dúvida disso, né? Para as crianças é importante o ensino da escola dominical, embora deva ser complementar. Como assim? O pai não pode achar que a sua criança vai aprender Bíblia só no domingo, 1 hora por domingo. Os pais sabem que a nossa função é ensinar as crianças todos os dias, o dia todo. Deuteronômio capítulo 6. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, toda a tua força. Estas verdades que hoje te ensino estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. E delas falarás ao acordar, ao deitar e andando pelo caminho. As colocarás por umbrais nas portas da tua casa. Deuteronômio 6 ensina os pais a terem um ensino integral, a educarem os filhos de acordo com a palavra de Deus o dia inteiro. Por isso, escola dominical é complemento. Em termos práticos, se você ensinar o teu filho durante a semana as histórias bíblicas, ele vai chegar na igreja e vai ser uma recordação apenas, né? As professoras vão ensinar, vão dar uma aplicação diferente, mas a história bíblica ele já conhece. Esse é o ideal, irmãos. Que o teu filho conheça a Bíblia, não porque aprendeu na igreja, mas porque aprendeu em casa. E aí, eu vou citar um pastor aqui que eu admiro muito, já é falecido, né? Gresham Machen, um pastor norte-americano. Ele escreveu o seguinte: a mais importante instituição de educação cristã não é o púlpito ou a escola, que são importantes, mas é a família cristã. Eu acho que a minha experiência é a mesma de muitos. Eu não obtive meu conhecimento de Bíblia na escola dominical ou em alguma outra escola, mas eu o obtive nas tardes de domingo com minha mãe em casa. Tá? É o relato de um homem que aprendeu Bíblia com a sua mãe. Alguns aprenderam a Bíblia com seu pai. Alguns não tiveram pais crentes, então aprenderam a Bíblia na igreja. Mas você que é crente e vai ter filhos, você pode colocar teus filhos numa outra situação, né? De você ensinar os teus filhos focadamente, para que quando eles chegarem na igreja, seja apenas um complemento, uma aplicação diferente. Então, nós vimos que as crianças estão no culto, e nós, né, estamos guardando o dia do Senhor no culto, na escola dominical, e agora sim, vem o tempo livre, geralmente às tardes de domingo. Como é que nós podemos fazer que as nossas crianças amem o dia do Senhor, considerando as tardes de domingo? É um grande desafio, né? Porque se você diz para as tuas crianças, olha, domingo não tem videogame, domingo não tem televisão, nem YouTube. Imagine a reação das crianças, né? Mas você pode tornar este dia bastante aprazível. Depois dos trabalhos da manhã na igreja, o almoço é estratégico para checar se os filhos entenderam bem o sermão e receberam o ensino. Faça perguntas. Então começa ao sair da igreja. Pode ser no carro, pode ser no almoço. Filho, o que você aprendeu na igreja? O que a professora te ensinou? O que o professor te ensinou? O que ele falou? O que isso se aplica a você? Faça perguntas. O que o pastor pregou? Quais foram os pontos do sermão? Então, é um bom momento o dia do Senhor para que os assuntos não sejam futebol, videogame, para que os assuntos sejam de fato as coisas do Senhor. Você pode usar esse recurso de perguntar sobre o que aconteceu no domingo de manhã. Depois do almoço, a família terá algumas horas livres para algumas possibilidades. Então, eu vou apresentar as possibilidades que o Joseph Paipa apresentou e algumas outras aí no meio. Então, culto familiar. Algumas famílias podem usar a tarde do domingo para fazer culto em família. Você tem bastante tempo para isso. Oração, nós falamos isso na aula anterior. Por vezes, durante a semana,
o teu, digamos, tempo de oração está bastante reduzido. Use a tarde de domingo para isso, e as crianças podem ser envolvidas. Cânticos de hinos em família, é uma sugestão do Joseph Paipa. Ele mostra algumas famílias que fazem isso lá nos Estados Unidos. Leitura de catecismos. Eu tenho amigo pastor que faz isso no domingo à tarde. Chama as crianças para ensinar catecismo. Tá? Leitura de livros bons. O Joseph Paipa conta aqui nesse livro que ele tem um amigo que é pastor, que ele ouviu a história do livro Peregrino, conhecem, né, o livro Peregrino, por meio do seu pai, no domingo, o seu pai lendo o livro para os filhos. Tá? Filmes evangélicos, nós já falamos sobre isso. Dramatização de histórias bíblicas, eu achei isso aqui muito interessante. O autor do livro, ele conta que na casa dele, ele tem um baú com roupas para fazer teatro, roupas dos tempos bíblicos, e que de domingo ele divide as crianças e fala, você divide em grupos, esse grupo vai fazer uma encenação sobre Davi e Golias, e esse grupo vai fazer uma encenação sobre a história de Esther, por exemplo. Aí a criançada sai, ensaia, veste as roupas e apresenta lá para os pais. Eu achei muito interessante isso, né? E creia que a criançada vai achar mais interessante que você essas soluções envolvendo a Bíblia, atividades envolvendo a Bíblia. Dramatização de histórias bíblicas. Aliás, eu me lembro de coisas que eu fiz com adolescentes no passado, né? Bastante envolvido nessa área. Existem muitos recursos. Uma brincadeira que a gente sempre fazia com adolescentes era a seguinte: pegava 2 caixas e aí numa caixa colocava objetos aleatórios. Um desentupidor de pia, um detergente, um serrote, objetos aleatórios numa caixa. E na outra caixa colocava também objetos aleatórios. Dividia os grupos e dizia para um grupo: com esses objetos você vai fazer uma peça bíblica, uma peça evangelística. E para o outro grupo também. Dava tempo, 15 minutos para ensaiar, e depois eles voltavam. E assim, nessa idade, a criatividade é muito grande. E aí você faz com que as crianças e os adolescentes usem a mente para criar histórias com conteúdo, com ensinamentos bíblicos. Tá? São possibilidades que podem ser feitas. Debates. Há muitas formas de fazer debates bíblicos. E debates bíblicos são coisas também que motivam as crianças e os adolescentes. Tá? Nós temos, na internet hoje tem um monte de perguntas bíblicas, e se você precisar eu tenho um monte colecionados também, e a dona Neuraci tem centenas de perguntas bíblicas. Você pode organizar debates nas tardes de domingo, tá? Dá até para fazer, se você tiver um quintal, o famoso torta na cara, né? Em que você faz filas, né, para os oponentes se encontrarem, um pratinho lá descartável com o que, gente? Chantilly. E aí quem erra, leva um chantilly no rosto. E aí você usa perguntas bíblicas. Imagine uma tarde de domingo nesse nível. O quanto as crianças vão gostar. Se você fizer essas coisas, as crianças vão esperar o domingo chegar. E veja, conteúdo bíblico, a Bíblia sendo aplicada. Tá? Mesmo que não seja o torta na cara, você pode, quem sabe, usar um jogo de tabuleiro, desses que existem, para, por meio de perguntas, as casas irem avançando. Se você parar um tempo, você vai ter ideias criativas para usar Bíblia nesse sentido. Gincanas bíblicas, né? Tá aqui dentro desse assunto. Jogos bíblicos. Já existem jogos bíblicos. Nós temos lá em casa 2, né, Vivi? Tem o Peregrino. Existe um jogo chamado Peregrino, que foi feito com base na história do livro. É um jogo de andar nas casas. É muito interessante. Tem o Mezuzá, que é um jogo também com cartas, com perguntas de assuntos da Bíblia. Tá?
Uma vez lá em casa, nós fizemos uma variação, a gente pegou o Master, sabe o jogo Master para adultos? Que é de perguntas, né? E aí nós pegamos e transformamos aquelas áreas do Master em áreas bíblicas. Novo Testamento, Antigo Testamento, nome de personagem. E aí usamos a mesma dinâmica do jogo, mas para incluir histórias bíblicas e assuntos bíblicos. Tá? Então, já existem jogos que você pode usar. O autor do livro conta que quando um filho dele era pequeno, ele gostava muito aquelas pecinhas que montam casas. Com máscara eu não estou. Ele mencionou umas pecinhas de madeira, que dá... Pequeno engenheiro, isso. Ele disse que no domingo o filho usava esse brinquedinho de madeira, o pai sugeria, construa aí uma história bíblica, construa aí uma igreja e coloque pessoas para ouvir o evangelho, e aí você coloca os personagens. Então você pode fazer adaptações assim, mesmo com Lego, né? Mas o ponto é que a criança, no dia do Senhor, ela pense nas coisas de Deus, a sua mente esteja direcionada para as histórias bíblicas, para as coisas de Deus. E aí entra a questão dos brinquedos. Então observe, há como você, usando a tua criatividade, você conseguir focar as tardes de domingo para que a criança não fique no videogame, não fique no YouTube, não fique nessas coisas que não edificam, mas para que ela foque nos assuntos do Senhor e seja um dia de fato agradável. Muito bem, a leitura de livros próprios para crianças em família também é um bom recurso. O autor do livro conta que um amigo ouviu a história do livro O Peregrino, contada por seu pai nos domingos à noite. Eu percebo o seguinte, e eu falei no começo, quanto mais cedo você começar, melhor, tá? Nessa era digital, você tirar as crianças dos eletrônicos para contar uma história é uma coisa quase impossível. Tá? Mas se você começar com eles pequenininhos, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Nesse sentido, irmãos, cuidado com o celular, com as mídias eletrônicas. Não dê 24 horas de uso para o teu filho, né? Regule, porque o filho não tem muita noção. Se você deixar, ele vai passar o dia inteiro acessando a internet. Os pais têm a possibilidade, a obrigação, eu diria, de limitar os tempos. Olha, vai mexer no celular tantas horas por dia, depois você vai fazer outras coisas. De novo, quanto menores é mais fácil. Eles vão chegando na adolescência, é muito difícil regular isso. Tá? Lá em casa eu regulei, porque a coisa estava sem controle. Lá em casa eu regulei fazendo o seguinte, eu baixei um aplicativo que faz essa função. Então eu determino lá, por dia, 2 horas de internet. E aí quando dá as 2 horas o computador para, o celular para, e aí não tem para onde fugir. Então depois se você quiser eu passo os nomes direitinho. Pois é. Para mim foi uma bênção, porque a coisa estava sem controle. Um adolescente com o celular na mão é muito difícil. No começo vão chorar, mas vai ser uma bênção depois, porque tem que ter limite, né, gente? Tem que ter limite. Então, há recursos para você conseguir limitar tempo, monitorar acesso. Essa é uma preocupação dos pais, né? Tudo que meus filhos digitam no Google, eu sei no meu celular. Controle total das pesquisas. E se eles digitam alguma coisa estranha, o próprio aplicativo já barra, tá? Talvez você pense assim, pastor, isso é muito duro, isso é uma ditadura. Não é. A internet abriu um universo de pecado muito perigoso. Você não deixaria o teu filho às 11 horas da noite andando na rua conversando com as pessoas. Mas uma criança em casa, com o celular, sem nenhum bloqueio, ela está exposta ao mundo virtual. Basta ela digitar uma palavra errada e ela entra num mundo terrível. Então os pais têm que fazer esse controle para o benefício das crianças, tá? Incentive seus filhos desde cedo na leitura de biografias cristãs. Esse é um conselho do Joseph Paipa, que eu achei muito interessante. Por quê?
A biografia cristã é aquele tipo de livro que conta a história de um missionário, por exemplo, de um pregador. É uma história. E esse tipo de leitura, para criança e para adolescente, é a mais recomendável. Se você colocar um livro de doutrina para uma criança, ela não vai entender, muito dificilmente, vai ser mais enfadonho. Mas se você colocar um livro de uma história, vai ser muito mais empolgante. Tá? Eu me lembro, irmãos, que a minha mãe, embora não tivesse grandes estudos, né, porque veio do sertão do Ceará, ela era uma leitora, assim, uma devoradora de livros. E quando eu cheguei ali pelos 11, 12 anos, ela começou a me emprestar livros. E todos eles eram de biografias cristãs. O livro que me levou para o ministério se chama A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, um pastor da Assembleia de Deus, que conta a história de um pastor que viu alguns jovens adolescentes sendo presos, porque eram marginais, e ele ficou com tanta piedade daqueles jovens que ele decidiu entrar nesse mundo das gangues para evangelizar os jovens. E Deus agiu, e alguns líderes de gangues se converteram ao evangelho. Existe o filme, eu recomendo o livro, né? O livro é sempre melhor que o filme, mas existe o filme no YouTube. Foi o livro que me levou para o ministério. Aos 12 anos eu li esse livro e falei, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Refúgio Secreto, Deus é o dono do meu negócio. Há uma série de livros que contam o que Deus fez na vida de algumas pessoas, que são histórias maravilhosas, né? Então, essas histórias são próprias eu diria que para adolescentes e pré-adolescentes. E para crianças, você pode contar essas histórias, né, numa linguagem que eles entendam. Tá? Um outro aspecto aqui que o Joseph Paipa aborda. Conte aos filhos a história da tua vida e da tua conversão. Isso pode ser assunto de domingo à tarde. Filhos, foi assim que eu me converti. Foi assim que Deus me trouxe para os seus caminhos. Essa foi a minha história de vida. Eu comecei nessa igreja, aconteceram essas coisas, Deus nos trouxe para tal igreja. Conte a história. E ele dá a sugestão de você usar álbuns de fotos, né? Eu estou fazendo assim porque eu sou da época que foto era impressa ainda, né? Mas você pode usar o celular para mostrar as fotos da tua vida. Fotos de você quando era criança, adolescente, jovem, fotos do teu casamento. E você pode usar esse cenário, roteiro de fotos, para mostrar para os teus filhos como Deus agiu na tua vida, como Deus te trouxe para os seus caminhos. Como foi que você e o seu cônjuge se encontraram e se casaram? As crianças gostam dessa história, né? Papai, como é que você conheceu a mamãe? Então você pode contar essas histórias, usando fotos também. Como Deus providenciou tudo o que vocês precisam até agora. Fale dos erros e de como Deus os acudiu. Fale com seus filhos sobre o amor de Deus e de como seus caminhos são abençoados. Envolva seus filhos no serviço cristão. É um outro tópico. Nós temos visto nesses domingos que o dia do Senhor é um dia especial para você fazer obras de misericórdia, ajudar as pessoas. Envolva teus filhos. Se você vai dar alimentos para moradores de rua, envolva teus filhos. Ele fala muito de visita a asilos, né? Especialmente porque as pessoas que estão no asilo, elas precisam de visita e elas gostam de criança. Envolva as crianças no serviço cristão. Alimentos para moradores de rua, obras de misericórdia neste dia. Caminhadas e passeios sem aspecto comercial também são úteis. Então, no domingo, numa tarde de domingo, você pode fazer uma caminhada num parque. O autor fala, você pode fazer um piquenique num parque, mostrando para as crianças a beleza da criação. O foco é, mesmo que você esteja num parque, num passeio, você direcionar os assuntos para pregar o evangelho para as tuas crianças, para mostrar o amor de Deus para as tuas crianças. Tá? Isso é uma forma muito interessante. Tá? Aqui estão todas as sugestões que nós tínhamos. E eu vou para a conclusão. Os benefícios de tornar o sábado prazeroso para seus filhos não têm paralelo.
não só desenvolverão gosto em guardar o santo dia do Senhor, como também terão as promessas de Isaías 58, 13 a 14, cumpridas em suas vidas. Nós já vimos esse texto, né? Se desviares o pé de profanar o Shabá, o dia do descanso, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao Shabá deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nós já vimos no passado, acho que foi o nosso segundo estudo, que esse texto ele não se restringe ao contexto de Israel. Os versículos anteriores mostram que a aplicação dele vai para frente, vai para nós. E a ideia é que, se nós desviarmos o nosso pé de profanar o dia do Senhor, como? Cuidando dos nossos próprios interesses. Esse é o ponto. No dia do Senhor, é um dia dentre 7 que eu não vou cuidar dos meus próprios interesses, eu vou cuidar dos interesses de Deus, foco nas coisas de Deus. Então eu tenho que desviar o meu pé de ficar cuidando das minhas coisas nesse dia. Se nós chamarmos ao dia do Senhor deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, que é o que nós estamos vendo hoje, o dia do Senhor tem que ser um dia alegre, um dia esperado durante toda a semana, e honrarmos a Deus, não seguindo os nossos próprios caminhos, não pretendendo fazer a nossa própria vontade, nem falando palavras vãs, que conversas eu estou tendo no dia do Senhor. Então, nós nos deleitaremos no Senhor, nós nos agradaremos no Senhor, e Ele nos fará cavalgar sobre os altos da terra. Essa é uma linguagem do Antigo Testamento, dizendo, você vai ser bem sucedido, Deus vai te abençoar. Guarde o dia do Senhor da maneira que deve ser guardada, que Deus dará a sua bênção sobre a sua vida. E te sustentará com a herança de Jacó, também é uma expressão para dizer, você vai ser sustentado pelo Senhor, Deus vai cuidar de você, porque a boca do Senhor o disse, é promessa do Senhor para a tua vida. Eu não trouxe aqui a situação, só me ocorreu agora, mas há uma citação, há uma frase, eu acho que é do Packer, que ele diz que aqueles que guardam o dia do Senhor com fidelidade, eles têm bênçãos incomparáveis. Aqueles crentes que atentam nesse assunto, eles são abençoados por Deus. Eles têm bênçãos de fato que são incomparáveis. Por quê? Porque Deus está prometendo. A maturidade de jovens que foram criados em lares que guardam o dia do Senhor tem sido bem maior do que a de lares que o negligenciam. Então veja, se você cria os teus filhos, teus sobrinhos, teus netos, aquelas crianças que Deus colocou ao teu redor, embaixo dessa visão de que o domingo é um dia especial, é um dia para focar nas coisas do Senhor, e ele de fato entende isso e coloca isso como prática, você vai ter uma criança diferenciada das outras crianças do mundo, E quando ele entender essas coisas, ele vai perceber que é uma bênção, que é um dia para adorar ao Senhor. Meus irmãos, essas coisas parecem muito diferentes para nós, mas são diferentes porque houve uma ruptura, eu diria que dos anos 80, 70 no máximo para cá, a igreja evangélica parou de pregar sobre o domingo. De 70 para trás, você encontra os nossos pais, os nossos bisavós, guardando o domingo como deve ser guardado. Houve uma ruptura, a igreja parou de falar. É por isso que para nós é tão estranho, Parece a maior novidade do mundo, as coisas que eu estou falando aqui. Se os meus bisavós e os teus bisavós crentes estivessem sentados aqui, para eles não seria muita novidade, essas coisas não. Ora, meus avós, lá no sertão do Ceará, quantas vezes eu fui para lá e não tinha energia elétrica, não tinha poste, não tinha fio.
No sertãozão do Ceará, meus avós guardavam o domingo. De domingo não se mexia com a roça, não se tirava leite da vaca. Domingo era descanso para os criadores e para a criação. Não se lavava roupa, não se fazia, domingo era guardado. Mas houve uma ruptura, né? A igreja evangélica, ela enfraqueceu nesse aspecto. E é por isso que quando a gente retoma esses assuntos, parece assim a maior novidade do mundo. Não é. Os nossos pais espirituais guardavam o dia do Senhor desta forma. Foco total nas coisas do Senhor. Se você pegar livros antigos, especialmente livros dos puritanos, você vai perceber como eles eram atenciosos neste ponto, porque eles sabiam que o mandamento de Deus se aplica assim. O dia foi mudado, a obrigação não foi mudada. O dia do Senhor continua devendo ser guardado pelo seu povo. É o cumprimento do quarto mandamento. Então, Deus vai te abençoar. Reforme isso na tua vida. Se o teu domingo está sendo gasto com coisas do teu interesse, vá cortando. Vá reformando o domingo na tua vida, que Deus vai te abençoar cada vez mais, porque a obediência é o mandamento dele.